Viva a Vida hoje tem uma proposta um pouco diferente para você que é empresário, principalmente no ramo de transportes de carga ou de fretamento. Nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o Marlon Correia. Ele é um jovem empresário, 37 anos, e é proprietário da Getlog Transportes e Logística. A sua empresa fica bem em frente à Volkswagen e trabalha justamente com o transporte de peças automotivas, prestando serviços para multinacionais. Eu quero apresentar para vocês, então, o Marlon Correia. Seja muito bem-vindo, Marlon. Doutora Virgínia. Muito obrigada por você estar aqui conosco, agregando informações aqui no nosso programa, porque as suas dúvidas, com certeza, serão as dúvidas de muitos empresários nessa área de transportes. E a doutora Leila Salvati. Obrigada, doutora Leila, por mais uma vez estar aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, né? Sempre com tanta boa vontade, com tanta inteligência e com tanta disposição em compartilhar conosco todo esse seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade por mais uma vez poder estar aqui. O Marlon preparou para nós algumas perguntas e uma delas começa justamente com a questão da terceirização, né, Marlon? Que Sim. são os agregados, é assim que chama? Correto. Hoje a maioria das empresas de transporte, né, eu vejo que isso é uma tendência que tem vindo nos anos para cá, estão optando por trabalhar com terceiro, né? Menos investimento em frota, em mão de obra. Então temos entendido que é uma tendência no geral, até pela demanda, né, que está se expandindo aí de pessoal com frota própria, né? Uhum. E você tem algumas dúvidas com relação a isso? Sim. Com relação à responsabilidade de cada um? Sim, como a gente conversou anteriormente, eu até anotei algumas coisas aqui, né? Hoje, qual que seriam os maiores riscos que a gente tem, risco e benefício que a gente tem ao contratar um terceirizado, por exemplo, doutora? Olha, muito bom. Doutora Leila, o que a senhora pode falar para o Marlon nesse sentido da terceirização e aí do que isso é chamado de agregado, né? Que é denominado dessa forma, que é mais fácil, sim, de compreender. Marlon, até há algum tempo, nós tínhamos um número grande de processos na justiça, justamente de agregados, postulando o vínculo empregatício. Nós temos uma lei de 2007, essa lei ela era de constitucionalidade duvidosa, só que essa lei ela passou pelo STF e hoje essa lei é considerada constitucional. Então, todo motorista profissional que você tiver hoje como agregado, não se tem mais vínculo de emprego. Hoje nós temos um vínculo da justiça civil. Só que mesmo assim a gente tem que tomar certos cuidados, como por exemplo a fiscalização. Se você pega um motorista agregado que ele tenha empregados, se você não fiscalizar, você pode vir a responder de forma subsidiária pelas verbas trabalhistas. Não de forma direta, mas de forma subsidiária. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado, ter um contrato muito bem elaborado, é com relação ao que diz respeito a acidente de trânsitos. Perfeito, doutor. Sobre acidente de trânsito, né? Eu tenho inclusive outra pergunta nesse sentido já. Em caso de um acidente, em caso o agregado que trabalha para a Getlog hoje, ele se envolve num acidente com um terceiro, a responsabilidade é de quem? É desse agregado? Ou isso teria algum reflexo? Reflete, né, na sua empresa. Getlog, por exemplo. A responsabilidade é do terceiro, é do agregado. Mas se esse agregado não tiver condições para pagamento, acaba recaindo em você de forma subsidiária. Aí é que vem a questão da prevenção, porque nesse caso você deve pegar esses agregados, mas que tenha pelo menos uma certa condição financeira para cobrir valores desses acidentes. Perfeito, é uma coisa bem complicada também, porque ainda mais no atual cenário que a gente está passando, eles não têm nem... Sim. Então, a maioria das mesmas condições devido a tanto tempo sem atividade, né? Eu acho que sobre os agregados seria basicamente isso aí, né? Porque... Eu acho que é interessante também a gente falar sobre o tempo de prescrição que esse agregado tem para fazer cobranças com relação à sua empresa.
tem também nessa lei de 2007 a questão da prescrição, né, doutora Leila? A prescrição também ela foi considerada constitucional. Hoje nós temos um vínculo da área civil. Então, por exemplo, se você estiver devendo frete, R$500 mil de frete para esse seu agregado, essa prescrição, ele vai entrar na área civil e tem a prescrição de 1 ano. Ele tem justamente 1 ano para buscar qualquer ação contra você na área civil. Perfeito, doutor. Perfeito. Olha, isso é muito importante, porque prescrição às vezes resolve tanta coisa, né, juridicamente falando. Com relação agora a essa parte de terceirização, ainda existe alguma dúvida? Não, teoricamente não. Acredito que ficou bem claro aí, tanto para mim Mais quanto para os algum outros. conselho, mais alguma orientação, doutora Leila? Sim, nesse caso, é bom, volto a repetir, que você tenha uma fiscalização de forma preventiva, que você tenha um contrato muito bem feito, porque caso contrário pode vir sim a respingar na empresa. Então, o contrato bem feito entre o contratante, que é a empresa do Marlon, e o contratado, que é esse agregado, pode salvar a empresa de muitos problemas. Pode sim, com certeza. Tá ótimo, doutora. Isso aqui ficou sanado. A gente estava falando também sobre as aplicações das MPs que foram feitas agora por causa do Covid, né? Sim, E sim. eu acredito que não só como eu, como outras pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aí vão ter essa dúvida, né? Ah, vão ter muita Como dúvida. se aplica essas MPs que foram geradas agora sobre a suspensão do contrato de trabalho, né? A redução, a 927 e 936? Isso. Doutora, vamos começar primeiro com a MP 927. Sim. O que a senhora pode passar de orientação, não só para o Marlon, na empresa dele, para estar aplicando a 927, que fala sobre a antecipação de férias, né, e alguns benefícios para estar tentando resguardar o emprego dos funcionários nessa época de crise, e posteriormente a 936, que trata justamente sobre a suspensão do contrato de trabalho e também sobre a redução da jornada e, efetivamente, né, consequentemente, do salário, que pode ser em 25%, 50% ou 70%, ou percentual diferente. E a questão dos sindicatos. Então, são várias perguntas juntas, né? Mas eu sei que a doutora Leila aguenta porque ela sabe tudo. Bom, a MP 927, ela trata de férias. Então, se você, na sua empresa, você tem 4, 5 funcionários que as férias, já venceu as férias, o que tem férias a vencer, você pode adiantar esse período de férias dele durante esse período de pandemia. Também trata de banco de horas. O banco de horas nós temos uma questão interessante, porque eu sei que toda empresa sabe muito bem sobre o banco de horas positivo, mas a MP ela trata justamente do banco de horas negativo. E o que é isso, doutora? Vamos explicar certinho aí. Se não der tempo de explicar tudo isso no primeiro bloco, a gente continua no segundo bloco, não tem problema. Vamos voltar para a questão do banco de horas positivo e negativo. Vou deixar isso bem claro, né, Marlon? Sim, sem dúvida. O banco de horas positivo, o seu empregado ele trabalha, ele tem 10 horas na empresa, então essas 10 horas vão para o banco de horas dele, é o banco de horas positivo, e 6 meses ele vai e deixa de trabalhar essas 10 horas, fica em casa essas 10 horas, ele está fazendo essa compensação. O banco de hora negativo previsto na MP 927 é exatamente o oposto. Primeiro ele fica em casa, depois ele trabalha. Então, é assim, o funcionário é que fica devendo horas para o empregador. Por isso o nome negativo, porque ele é negativo para a empresa. E pode ser compensado essas horas negativas em até quanto tempo, doutor? Essa é a diferença da MP 927 e da CLT. A CLT hoje, com as mudanças, ela permite compensação de um banco de horas feito através de acordo individual até 6 meses. E já a MP 927 permite a compensação em 18 meses. Então é uma vantagem para a empresa, o banco de horas negativo nesse momento. Podendo utilizar, né, todo esse período em até 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu queria aproveitar só nessa parte aqui de tirar mais uma dúvida. Por exemplo, se eu tenho como eu tenho alguns motoristas, e como a gente está num quadro reduzido, não estamos, né, o fluxo de trabalho diminuiu muito. Se
de 2 motoristas colocassem para ficar em casa nesse período sem adiantar férias e também sem suspender o contrato, isso contabilizaria para a minha hora negativa, para a hora negativa do funcionário? Você tem 2 alternativas aí, desde que você não quer adiantar férias e você não quer suspender contrato. Nesse caso, esse seu motorista ele pode trabalhar de forma parcial, ele pode trabalhar 44 horas semanais, ele pode trabalhar 22 horas, 50%, aí você paga 50% de salário para ele e os outros 50% vem do aditivo do governo, ou você tem a possibilidade de deixá-lo em casa e fazer um contrato de banco de horas, mas isso tem que ser feito através de um contrato individual. Perfeito. Mas tem uma coisa também, se esse funcionário fica em casa apenas à disposição da empresa, como se ele estivesse recebendo. Perfeito, sim. Entendeu, doutor? Não é isso, né, doutora? Exatamente, exatamente. Então, por isso que tem que ser feito um contrato. Tem que ser feito o contrato. Não pode simplesmente deixar o funcionário lá e depois a gente vai ver o que vai fazer. Não, porque daí é como se ele estivesse trabalhando dentro da sua empresa. Perfeito, perfeito. Você Até pode... porque de casa ele não está à disposição. Exatamente. Se ele está em casa, sem nenhum tipo de contrato, ou de banco de horas, ou de antecipação de férias, ou de suspensão de contrato de trabalho, por exemplo, que é quando o funcionário fica com o contrato suspenso, ele vai ficar na casa dele. Perfeito. Né? Aí ele está à disposição da empresa e você tem que pagar tudo que ele tem direito. Está correto, doutora? Perfeito, doutora. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para falar sobre as principais aplicações da MP 936, que trata da suspensão do contrato de trabalho e também da redução de jornada e de salário. Não sai daí que a gente já volta. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida e hoje estamos aqui com o Marlon Correia, que é um jovem empresário no ramo de transporte de cargas e logística, e ele é proprietário da empresa Gitlog, que fica em frente à Volkswagen, aqui em Taubaté, interior do estado de São Paulo. A principal atividade da empresa é transporte de cargas de peças automotivas, mas também faz entregas de produtos em geral. Tem vários clientes que são multinacionais no ramo de peças automotivas e que está agora retornando com força total às atividades depois da paralisação parcial das suas atividades profissionais devido ao coronavírus, a pandemia do Covid-19. O Marlon deixou algumas questões aqui para a doutora Leila Salvati, que é advogada que aqui nos acompanha, especializada em direito empresarial trabalhista, e ele perguntava sobre a aplicação da medida provisória 936. Doutora Leila, vou até tirar o óculos agora. Com relação à aplicação da medida provisória 936, o que a senhora pode estar orientando o Marlon nesse sentido com relação às perguntas que ele fez? Marlon, você já aplicou alguma dessas medidas lá? Eu apliquei a 936 com a suspensão de 2 funcionários. Então, o que eu posso te orientar, nesse caso, você fez contrato? Foi o pessoal responsável por deve ter feito o contrato, sem Deve dúvida. ter feito contrato. Sim. Então, nesse caso, quando você for chamar esses funcionários de volta, dependendo, se não foi um contrato específico, você tem que chamá-lo com 48 horas de antecedência, sob pena de nulidade desse contrato. Perfeito. Tá? Perfeito. A não ser que conste uma cláusula diferenciada nesse seu contrato. Não, entendi, perfeito. Como eu sou motorista, para entender melhor, ficar claro para todo mundo. Eu suspendi, certo? Eles vão ficar 60 dias suspensos. Caso eu necessite da mão de obra deles, antes desse prazo dos 60 dias, eu tenho que avisar com antecedência de 48 horas. Correto. Para interromper a suspensão que foi concedida, né? Agora, é importante também deixar bem claro para os empresários que nesse período de suspensão do contrato de trabalho, é como se o funcionário estivesse encostado no INSS. Então, como está suspenso, o empregador não tem que recolher as verbas de INSS e de FGTS. Isso é muito importante porque são verbas indenizatórias, né? Exatamente, são verbas indenizatórias. Tá certo. E quem vai pagar é o governo com o chamado BEP, que é o benefício emergencial. Agora, existe uma diferença para empresas que têm receita bruta anual superior a 4,8 milhões de reais.
Nesse caso, é importante esclarecer que, para suspender o contrato de trabalho dos funcionários, será necessário que a empresa pague 30% do salário desse empregado. E o governo, então, vai pagar 70% do BEP, né, que é quem, como base de cálculo, o seguro-desemprego. Agora, é importante também deixar claro que o seguro-desemprego não vai ser retirado desse funcionário, desse empregado. Ele não perde o direito. Se ele for mandado embora, ele vai poder usar normalmente o seguro-desemprego dele. É só utilizado como base de cálculo para o governo pagar 100% ou um percentual menor do que ele teria direito se ele estivesse trabalhando. Tá correto, doutora? Correto. Acho que é bom, doutora, acrescentar que também esses 30% se trata de verba indenizatória. Sim. Então, se houver, por exemplo, a redução do salário e da jornada em 50%. Então, 50% o governo vai pagar o benefício emergencial, o chamado, né, apelidado de BEP, vai pagar 50%, com base, utilizando como base de cálculo o seguro-desemprego. E 50% o empregado vai trabalhar, então trabalharia em meio expediente, ele vai receber da empresa. Doutora, deixa eu tirar mais uma dúvida falando sobre a MP 936. No caso, a doutora Virginia falou sobre empresas que faturam acima de 4,8 milhões por ano. Inferior, no caso, empresas como Simples Nacional, por exemplo, ela não paga os 30% para o empregado? Não, ela não paga os 30%. Aí, nesse caso, suspendeu, ele vai receber o benefício do governo. Total do benefício governo. emergencial. 100%. É muito importante isso, eu tenho certeza que tem muitos colegas que devem estar com essa dúvida aí hoje. Uma outra dúvida que sempre surge também é o seguinte: a empresa fez a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. E aí venceu os 60 dias. Como a MP 936 foi prorrogada a sua vigência, ela ainda não foi convertida em lei, ela teve a sua prorrogação em termos de validade. Esses 60 dias de suspensão também é prorrogado? Esses 60 dias de suspensão, ele não é mais prorrogado. O que pode ser feito, mais 30 dias de redução, porque a medida provisória, qualquer medida nela, a suspensão 60 dias ou demais medidas 90 dias. Tudo que eu fazer dentro da MP 936 não pode ultrapassar 90 dias. Olha, isso é muito importante para todos. Então, se foi aplicada a suspensão 60 dias, eu posso depois reduzir em um percentual, que normalmente o que se sugere na MP é 25%, 50% ou 70%, por mais 30 dias. Exatamente, doutora. Mas, agora, se eu já fiz a redução por 90 dias, eu não posso aplicar a suspensão posterior. Não, aí não tem como, porque já esgotou o prazo dos 90 dias. As pessoas acabam confundindo o prazo de validade da medida provisória com o prazo dos benefícios que ela concede no seu conteúdo normativo, ou seja, dentro do direito material ali contido. Não é isso, doutora? Então, a medida provisória contém esses benefícios por 90 dias. Se ela foi prorrogada ou se ela não foi prorrogada, isso não vai aumentar. Esses 90 dias, eles não vão ser elásticos, né? Vamos dizer assim. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e já retornamos porque o Marlon, que é aqui o nosso convidado de hoje do ramo de transportes e logística, ainda tem muitas dúvidas para tirar com a gente. Muitas perguntas ainda restaram a respeito especificamente do segmento de transporte de cargas ou fretamento, e nesse caso aqui, o Marlon é proprietário de uma empresa que é a Gitlog Transportes e Logística e que trabalha com transporte de cargas e entrega de produtos em geral. E surgiu aqui uma dúvida muito relevante sobre os motoristas, as horas extras, o tempo de espera. Marlon, como é que é mesmo a sua dúvida aí? Doutora, nesse contexto sobre hora extra, sobre contratação, tem algo que
tenho ouvido falar muito nesses últimos tempos e a gente também estava com essa ideia, inclusive, de praticar esse tipo de contratação, que é contratação de MEI. Eu queria tirar essa dúvida sobre o que a senhora nos orienta. Por exemplo, eu tenho uma função de liderança ou coordenação ou gerência na minha empresa. Então, com um salário um pouco mais elevado, em vez de eu contratar para CLT, para diminuir os custos tributários, eu contratar um funcionário como MEI. O que a senhora me orienta os colegas de trabalho? É uma questão de contratar uma pessoa jurídica para prestar serviços na sua empresa em determinadas funções, né? Sim. Doutora Leila, o que a senhora pode estar orientando aí o nosso convidado? Marlon, para início de assunto, para se contratar uma pessoa jurídica para prestar serviço numa atividade fim, é uma situação extremamente delicada. Então, nesse caso, a gente tem tido muitas ações trabalhistas dentro da área, a chamada pejotização. Usa-se de uma pessoa jurídica para se encobrir um vínculo trabalhista. É uma pessoa que você exige jornada, que você paga salário. Na realidade, essa pessoa acaba sendo seu empregado. Então, esse vínculo ele pode ser anulado lá na frente e vir a ter um vínculo trabalhista. Perfeito. Na verdade, essa pessoa acaba sendo diretamente seu empregado e não uma pessoa jurídica. Aí descaracteriza o vínculo, a gente chama isso de pejotização. É como se fosse o empregado mascarado de pessoa jurídica. Aí depois a Justiça do Trabalho vem e tira essa máscara e restabelece o vínculo empregatício, né? E faz o empregador, então, recolher todas as verbas trabalhistas e rescisórias, horas extras, FGTS e tudo que o funcionário tem direito. Isso não é, no primeiro momento pode ser interessante, mas o risco é muito alto, né, Marlon? Sem dúvida. Você já entendeu, né? Sem dúvida. Muitas vezes, Marlon, faz isso para se fugir de uma carga tributária. Pois é. Mas acaba se pagando muito mais lá na frente. Verdade. Tem razão aí, eu conheço muita gente que tem usado desse expediente, né? Nesse caso, por isso que se faz necessário a área trabalhista preventiva dentro de uma empresa. Sim, o trabalhista empresarial, ele é muito importante para evitar que depois você tenha um passivo trabalhista muito grande e que possa comprometer o bom andamento, a saúde financeira da empresa, principalmente uma empresa, né, que está aí a pleno vapor e crescendo de forma poderosa nos últimos anos. Isso é importante estar prevenindo, né? O trabalho com prevenção é muito importante. Sem dúvida. Doutora, tem outras dúvidas aqui do que a gente está tratando, né? Sobre hora extra, por exemplo, hora extra, muitas vezes a gente tem caso de trabalho que é o seguinte, vou te explicar aqui. O nosso motorista sai com o veículo para carregar uma determinada empresa e muitas vezes ele fica durante horas aguardando esse carregamento acontecer. E por vários motivos acontece essa espera, por falta de produto, esperando ser da produção, por quebra de maquinário, enfim, diversos motivos. Porém, então ele fica, vou falar de caso real, né? Já tive carro que já ficou durante 8 horas na porta de uma empresa aguardando para carregar, e depois disso ele tem que seguir ainda uma jornada de 8 horas de viagem, para depois descarregar e ainda ter o retorno dessa viagem. Qual que é o procedimento correto nesse sentido? Como a gente, em primeiro lugar, viabilizar isso com o cliente, se há alguma lei que nos assegura sobre isso, e como minimizar os custos de mão de obra? Doutora? Marlon, junto ao seu cliente, você não tem como viabilizar isso. Mas com relação ao seu empregado, você tem como fazer isso sim. Vai depender muito da forma como você anota a sua jornada. Como você anota a sua jornada na empresa? Hoje na empresa, todos os funcionários batem cartão de ponto, né? Entrada Na e saída, isso. Se ele volta depois de 24 horas também, ele bate o cartão na volta. Bate o cartão também. Então, isso também é uma das coisas que dá para melhorar. Você pode utilizar de diário de bordo, você pode utilizar de sistema de ponto eletrônico e existem outras formas que dá para você controlar o seu funcionário enquanto ele está no trajeto. Tacógrafo também vale? Tacógrafo também é uma das formas de controle. Só abrir uma aspas, doutora. Tacógrafo, a nossa transportadora, por exemplo, a gente atende todo tipo de veículo hoje, porém quando nós iniciamos, o nicho principal sempre foi transporte utilitário.
Então nós temos equipamento como motoboy, Fiorino, utilitário que é van, Vulk, né, esses que são permitidos a transitar nos grandes centros. Ele não dispõe do tacógrafo, na obrigatoriedade, ele não é obrigado a ter esse dispositivo. Então, qual outra forma que a gente poderia controlar? Por exemplo, um equipamento que nós utilizamos pelo rastreador seria uma ferramenta para... Esse seria uma forma de controlar esse horário? Não. Seria uma forma. Aí, voltando à sua pergunta, esse tempo que o seu funcionário ficou lá durante 8 horas na fila de uma empresa para descarregar, isso é tempo de espera. Correto. Tá? Isso a gente pode aplicar o artigo 235, a linha C, da CLT, e pagar 30% desse tempo de espera. Não é considerado como hora extra. Só que muitas empresas, elas não utilizam o diário de bordo, faz como você, utiliza de cartão de ponto e paga a hora extra de todo esse período. Entendo, perfeito, doutora. Isso é real. De todos os colegas que eu tenho do ramo. Então, ele estaria tendo aí um prejuízo de 70% em cada hora. Se for analisar, né, Marlo, até mais, porque se essa hora você paga mais 50% como extra, ela vai ser 150%. Você vai ter um prejuízo de 120% aí. Nossa, isso é muito. Isso faz diferença no Muita bolso da diferença, empresa, mais hein? no frete de hoje em dia. Aí vamos pegar no teu caso especificamente 8 horas, né? Parado naquela fila, 150%, 120% aí a mais 8 horas, coloca isso em 4, 5 vezes no mês com 5 motoristas para você ver a diferença. Sem dúvida. É algo muito relevante, sem dúvida. Isso traz realmente bastante economia para a empresa, desde que se saiba. E eu tenho certeza que poucos ouviram sobre essa informação. Questão De do fato. tempo de espera. Sim, sem dúvida. E aí, só para fechar, né, aqui no meu entendimento, então, a forma que eu poderia fazer a medição disso, o monitoramento dessas horas, tendo que hoje ele sai, bate o cartão de ponto, volta e bate no final. E que base legal, o que legalmente me daria a medição desse tempo? O controle de bordo, sem dúvida. Hoje a gente, só para a senhora entender, doutor, que a gente pratica hoje lá na empresa, nós temos um controle de bordo para cada cliente, que é um sulfite normal com algumas informações. Quando o funcionário ele chega na porta do cliente para carregar, ele anota data, horário e pede o carimbo na portaria. Quando ele sai do carregamento, mesmo procedimento. Quando ele chega no destino final, que é o descarregamento, mesmo procedimento. A gente usa essa ferramenta hoje para cobrar, no caso, a hora parada do nosso cliente. Isso serviria para a gente medir o tempo de espera, caso isso for... Porque se ele passar das 8 horas trabalhadas diária, 8, 9 horas, eu poderia contabilizar essas horas aqui? Não sei se fiquei claro a pergunta. Claro. Doutora? Eu sei que é você que pergunta, mas eu vou te devolver uma pergunta aí. Sério? Como que você controla o horário de almoço desse jeito? A gente desconta no geral. Você pode até utilizar esse documento que você me disse como um indício de prova se você vier a ter uma ação trabalhista. Certo. Mas eu te aconselho que faça um diário de bordo. Entrada, saída, tempo de espera e horário de almoço. Perfeito, perfeito. Então, além do cartão de ponto, de entrada e saída, também o diário de bordo. Exatamente. O cartão de entrada e saída e o diário de bordo vai dar a noção de tudo o que aconteceu durante o tempo de percurso. E esse sistema eletrônico de fiscalização que o Marlon disse que implanta, né, nos seus... Todos os veículos nossos são rastreados, né? Uhum. Então ele dá toda a informação, desde o tempo da saída, Ligou o carro? ligou o carro até a volta, ele dá tudo, as paradas, o tempo de parada. Isso nos veículos menores e também nos caminhões, nos Em maiores, todos né? são rastreados. Isso também serve como prova, doutora? Também serve como prova. Mas não é o suficiente, Não é o suficiente. Isoladamente não é o Não. suficiente. Né? Inclusive, se eu não estiver enganada, esse tipo de prova que você utiliza, ele fica gravado por quanto tempo? Boa pergunta. Entendeu? Não sei dizer. Agora, um diário de bordo, não. Ele fica aqui. E um pouquinho que eu conheço de transportadoras, se você deixar esse sistema gravado por muito tempo, se salvo engano, o tipo de sistema que você vai ter um custo bem mais alto que o diário de bordo. Perfeito. Também tem outra evidência também que a senhora falou, é o seguinte, não dá para comprovar, né, afirmar qual motorista que estava nesse veículo. Só com essa informação do monitoramento, diferente do diário de bordo. Você sabe como funciona o diário de bordo? Sei. Então, o diário de bordo vai ter nome, documento do motorista e se o motorista ele parou 2 horas
numa multinacional para esperar carga ou descarga, ele vai colocar aquelas 2 horas e vai ter a assinatura dele. Perfeito. Tá ótimo. Existe também uma dúvida do Marlon, que ele já externou para a gente aqui antes de começarmos o programa, que é com relação, à rescisão contratual. Quais os cuidados, por exemplo, de um funcionário que é mandado embora, mas ele ainda deve para a empresa devido a um acidente de trânsito, a uma multa que ele levou. Como é que fica a rescisão do contrato de trabalho? É isso mesmo, Marlon? Isso mesmo, doutora. Como é que... Pode falar pra gente qual é a sua dúvida específica. Tá, um exemplo, um motorista se envolveu num sinistro e houve avaria no veículo e a gente fez um acordo com ele para ele pagar a franquia no caso dos carros que são segurados, mesmo que não fosse independente, né? Esse não é o relevante da pergunta. Mas se ele tem uma dívida conosco, devido a algum problema que ele causou, e a gente parcelou essa dívida para ele, e ele é demitido no meio dessas parcelas, eu posso fazer a dedução total, por exemplo, na rescisão dele, dessa dívida que ele tem conosco? Marlon, isso vai depender muito da forma como ele foi contratado. A gente vai ter que ver se isso consta de forma explícita no contrato, se é permitido descontar em caso de culpa, em caso de dolo. Então, primeiro tem que se analisar a contratação. Se no contrato houver essa permissão, sim, é permitido descontar. Perfeito. Então, o certo é revisar todos os contratos, né, todos os contratos de trabalho. Tem que estar específico essa cláusula de, olha, ele assinar ciente de que ele permite que a gente desconte qualquer dano que ele causar na empresa material, qualquer dano físico material que ele nos causar, ele tem a obrigatoriedade de arcar com esse custo. Exato. Mesmo se ele for demitido, isso pode ser deduzido da totalidade da rescisão de trabalho dele. Exatamente. Infelizmente, o contrato de trabalho ele é feito de forma padrão. Mas se vier a fazer um contrato de forma específica, pode se descontar. Tá certo, tá ótimo. Normalmente, as empresas acabam tendo que buscar nocível esse ressarcimento, mas não pode descontar na rescisão, né, doutora? Normalmente. Normalmente, se não tiver uma cláusula específica, sim, doutora, por isso que eu falei para ele, depende muito da forma como foi contratado para saber como vai ser a rescisão. A multa também, por exemplo, o motorista leva uma multa porque trafegou no acostamento ou já é reincidente e as multas vão ficando pesadas. É lógico que vem para a empresa pagar, né? Porque muitas vezes está com o caminhão da empresa. Ele pode receber algum tipo de punição da empresa, como advertência, suspensão ou mesmo a demissão por justa causa. Eu acho que também é relevante para todas as empresas saberem, né? Vai depender muito das circunstâncias. Se ele for reincidente, dependendo da quantidade de pontos, dependendo da situação, por exemplo, se ele acabar perdendo a CNH, por exemplo, demissão por justa causa. Perfeito. E outras circunstâncias, como eu falei, também a punição, o ideal é que se conste no regulamento da empresa. A empresa tem o regulamento, olha, tantas multas leva advertência, demais multas leva a suspensão. Então, tudo isso exige um preventivo. Não dá para chegar e falar para o motorista hoje, olha, você está suspenso, sem ele antes saber do que estava acontecendo. Então, isso tem que ser pré-avisado. Tudo no contrato de trabalho. Tudo no contrato de trabalho ou regulamento da empresa. Pode ser também, né, um manual de conduta interno também. E o regulamento interno da empresa, né? Os dois documentos podem versar sobre esses assuntos. Exatamente. E aí, ele de antemão, sabendo, né, eu acho que é isso, doutora, pelo que eu entendi, de antemão, o funcionário, o motorista, no seu caso, já sabe o que ele pode, o que ele não pode fazer, se ele fizer tal coisa, ele vai ter tal punição, se ele fizer outra, ele vai ter tal punição. Então, fica mais fácil até para a demissão por justa causa. Agora, com relação a dirigir no volante, usando o telefone celular, você já teve casos assim lá, Marcos? Muitos casos, muitos. Inclusive, eu não coloquei no regulamento, mas foi dado instrução verbal em palestra, em reunião sobre o celular. E é algo que eu vejo que é um grande problema hoje no trânsito brasileiro, é o celular, principalmente para os profissionais de transporte. Porque o cara, toda a informação que ele recebe pelo celular. Toda informação, toda mudança de rota,
tudo aquilo que ele tem que fazer durante o dia, ele recebe 90% pelo celular, 90% pelo WhatsApp. Então o cara está o tempo tendo. Se você pegar as causas do acidente hoje, a maioria é porque a pessoa está no celular. É algo que devemos combater. E a gente, como empresário, precisa incentivar. Como é que fica isso, doutora? Primeira coisa, Marlon, dar palestra de forma verbal. Se amanhã você tiver uma ação, você não tem como comprovar que o seu empregado foi instruído a isso. Sim. Começamos Então por aí. tudo tem que ser por escrito. Então o ideal é que você faça um regulamento por escrito a respeito e que entregue uma cópia nas mãos de cada funcionário. E a lei não diz absolutamente nada a respeito, mas nós já temos jurisprudências que dirigir, no caso de transporte, dirigir usando o celular dá justa causa. Perfeito, perfeito. Então isso é muito importante. Sempre registrar todas as instruções. Agora, e no caso também, isso é bom, acredito que vai ser relevante, vai ser de instrução para muito pessoal do ramo. Como a gente passa instrução, se o operacional, né, se a empresa permite que o pessoal da operação, que está ali no bastidores, passe informação para os motoristas através do WhatsApp, como é que vai cobrar dele ele depois? continua a responsabilidade por falar no telefone? Continua a responsabilidade, porque acho que vai ter que ser naquele horário que ele pare, não no horário que ele está no volante. Essa é a diferença. Ele tem uma ordem para ele, olha, você recebeu a mensagem, você não precisa parar urgentemente. Você não precisa parar naquele momento. Assim que você puder, o tempo hábil que você tiver, você encosta e verifica essa informação. Por isso que eu aconselho, nesse caso, até ter uma advocacia preventiva para instruir também o pessoal do administrativo a respeito. Perfeito. Tem muita coisa que são, assim, são minúcias, né, que fica ali escondidinho, a pessoa só vai perceber que fez falta a instrução, a orientação e o cuidado depois quando já está explodindo. Diz que advogado só é contratado para apagar incêndio. Não é verdade. Só que aí o incêndio às vezes custa muito caro, né? Não precisa ser assim. Pode ser evitado, né? O passivo trabalhista pode ser evitado. Muitos problemas que geram aí dissabores e dores, né? Financeiras, inclusive, para as empresas, podem ser evitados na advocacia trabalhista. Você acredita, Marlon, que uma consultoria, auditoria, compliance trabalhista, essa consultoria permanente para uma empresa pode ajudar? Sim, não tem dúvida, doutora, não tem dúvida. Eu vejo que a grande necessidade hoje dos empresários, microempresários, principalmente na área de transporte, defendendo aquilo que eu exerço, realmente são os custos para tudo isso. E as informações para tudo isso. Hoje, para se implantar uma ISO, vamos dar um exemplo, para você evidenciar todas essas informações, evidenciar tudo isso, realmente precisa ter uma empresa de consultoria, alguém que maneje bem todas essas questões, que possa vir de uma forma efetiva e nos ajudar, inclusive, a evidenciar todas essas como é que a gente pode falar? Evidenciar tudo aquilo que é exigido por lei. A gente colocar realmente aquilo em prática, né? E medir e monitorar tudo isso no decorrer do ano, né? Dos tempos, enfim. Porque muitas vezes os empresários entendem que o investimento em consultoria é caro e não quer incluir isso nas suas despesas mensais. Porém, se for verificado lá na frente o tamanho do problema que pode ter, ficou barato. E ficou muito barato, perto do prejuízo que pode ter, do tanto que pode estar influenciando aí na construção e no futuro da empresa. Indo um pouco mais além, como a doutora Leila tinha citado, né, a questão das horas de espera, por exemplo, que eu tenho certeza que muitos colegas nunca ouviram dizer sobre isso, eu nunca tinha ouvido dizer sobre isso. Ou seja, além de você, não só lá na frente, mas muita coisa você pode estar eliminando agora, muito desperdício de custos, que poderiam ter sido reduzidos no... E que pode estar investindo em outro lugar para evitar novos custos, né? Sem dúvida. Eu vou aproveitar a fala da doutora Virgínia. Muitas vezes a empresa tem um advogado contratado, você vai lá na empresa, faz reunião a cada 2 meses. Senta como nós estamos aqui. Às vezes a empresa acha que não tem absolutamente nada, que está tudo certo. Em 5 minutos de conversa com o RH, a gente encontra várias coisas. Verdade. Então, doutora, a consultoria, na verdade, ela é muito mais efetiva quando os advogados contratados, eles fazem reuniões com
as empresas, os diretores, proprietários e principalmente com o RH da empresa mensalmente, periodicamente, é De isso? forma periódica, eu acho que tem que ser as reuniões, mesmo que não tenha assunto. Mas surge, né? Sempre vai surgir Sempre uma surge. dúvida, né? Sempre surge isso? alguma coisa, exatamente. Marlon, ficou satisfeito com a entrevista, com Com as certeza. informações que foram passadas? Muito relevante, foi muito satisfatório. Doutora Leila, mais alguma consideração? Olha, eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente esse momento de crise, para ajudar a superar essa crise, eu acho que um advogado preventivo é essencial. Muito bem. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, que tenha sido muito útil para você essa entrevista. Já agradeço aqui ao Marlon, convido para vir Agradeço. em outras oportunidades, está construindo um futuro muito interessante, muito bom aqui na região com a sua empresa. O trabalho honesto e bem feito é sempre muito bem-vindo. Parabéns, viu? Obrigado. Pela sua empresa. Doutora, muito obrigada Eu que pela agradeço, sua participação sempre, com toda a boa vontade do mundo aí, ajudando a gente, distribuindo conhecimento. E muito obrigada a você pela sua companhia. Se você tiver alguma sugestão de pauta, deixe pra gente aí nos comentários e nos siga no Instagram, @machado_salvati_cunha_adv. É o nosso Instagram, onde você também pode deixar as suas dúvidas. E se inscreva no nosso canal, toca o sininho aí, vem com a gente aqui no programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.